Para ser salário, tem que ser por força de contrato de trabalho. Contrato de trabalho é que vai individualizar a situação do bem ser ou não utilidade. Aí a gente tem algumas súmulas. Tem a 241, que é super importante, que ela fala que o vale-refeição é salário se ele for fornecido por força do contrato de trabalho. E tem a 367, que diz quais os bens são e quais os bens não são considerados salário-utilidade. Ok? Ainda em salário, a gente não pode esquecer dos descontos salariais que estão lá no 462 da CLT. O que é que eu posso descontar dos salários? A minha maior preocupação é com relação ao dano. Dano causado pelo empregado, se for doloso, pode ser descontado. Se for culposo, eu preciso de uma previsão no contrato de trabalho para poder descontar do salário do empregado. Dano doloso pode ser descontado. Dano culposo depende de previsão contratual, 462, parágrafo 1º. Também posso descontar do salário do empregado todos os descontos previstos em lei, por exemplo, imposto de renda, INSS, empréstimo consignado, contribuição sindical. Está na lei isso. Vale transporte. Em norma coletiva, seguro, assistência médica, tudo que tiver em norma coletiva eu posso descontar. E os adiantamentos salariais, vales que eu dei para o empregado, antecipação de 13º salário. Lembrem que a primeira parcela do 13º salário, ela pode ser paga de fevereiro a 30/11. Mas se o empregado pedir que ela seja paga junto com as suas férias, o empregador é obrigado a atendê-lo. Quando é que ele tem que pedir? Em janeiro. Se ele não pedir em janeiro, o empregador atende se quiser. O parcelamento do 13º também é uma faculdade do empregador se não tiver este pedido. Ou seja, ele pode deixar para pagar tudo no final do ano até 20 de dezembro. O 13º corresponde a 30 dias de salário. Cuidado que o cara pode te colocar numa situação do cara ter saído tipo em julho ou agosto desse ano, a prova de vocês é em setembro, então é bastante razoável, com um aviso prévio que vai projetar até ele atingir o 10º do ano todo. Então, tipo, ele sai em setembro, ele coloca lá que ele saiu dia 5 de setembro, 3 de setembro, sei lá, qualquer data dessa, e diz que ele teve um aviso prévio de 90 dias. Imagina, setembro, outubro, novembro, já era, já deu. Setembro já deu, faz tempo de completar o ano de 2014. Então, pode ser que o suposto 13º proporcional, se o caboclo sair a partir de agosto, já pode, dependendo da data de julho, já dá. Se ele pegar 90 dias, já dá o ano cheio. Ok? Vamos lembrar um pouquinho ainda de jornada. Em jornada, eu te pedi ontem, a primeira coisa que tu tens que saber é qual é a função do caboclo. Depois que tu sabes qual é a função, é que tu vais poder colocar esse caboclo na regra, ou na jornada especial, ou no revezamento. Tu tens que olhar como é que está o dia do caboclo, como é que está a semana do caboclo, como é que está o DSR dele, se tem jornada noturna e como é que estão os intervalos dele. Intervalos quais? O intra-jornada, se estiver tudo ok, menos um problema. O interjornada, entre um dia e outro. Os especiais. E cuidado com o intervalo inventado, hein? Vou me ater a este agora. Presta atenção. Para eu saber se o cara tem excesso diário ou semanal, eu tenho que saber onde ele estaria enquadrado. Onde ele está enquadrado? Uma jornada de 8 horas diária pode gerar excesso diário. Como? Basta que seja telefonista.
Então, eu não tenho que olhar para a jornada. A primeira coisa que tem que gritar para mim é a função. Qual a função? Porque a jornada pode estar aparentemente correta e está errada só por ser jornada especial e não regra. Tá? Não precisa vir escandalosamente errada. Pode vir uma jornada aparentemente correta e só está errada porque a pessoa pertence a uma função determinada que tem jornada especial. Dentre as jornadas especiais, aquela que mais nos preocupa é aquela que tem infinidade de súmulas, o bancário. Quem não tem direito de horas extras dentro da categoria bancária? Gerente geral. Eu não combino gerente geral com o 224. Eu combino gerente geral com o 62, inciso 2º da CLT. E a súmula 287. Cargo de confiança, que é aquele cara que recebe piso mais gratificação de função não inferior a 1/3, tem hora extra. A partir da 8ª e a partir da 40ª hora semanal. Caixa, não importa que tipo de caixa, tem hora extra, a partir da 6ª e a partir da 6ª diária e 30ª semanal. Fora a jornada do bancário, outro que tem súmula é o professor. O professor pode dar quantas aulas? Ele pode dar 4 horas aulas diárias ou até 6 se forem intercaladas. Se ele chapar 4, ele não pode dar mais nenhuma. 4 seguidas, acabou. Ou 6 intercaladas. 3 de manhã, ou 3 de tarde, 3 de manhã, ou 3 de noite, aí pode. Professor tem súmula também que permite que ele não possa ser dispensado durante as férias. Férias de professor é no mês de julho. Julho é o mês das férias dos professores. Dezembro, janeiro, não é férias. Pelo contrário, a gente até trabalha bastante em janeiro, enquanto os alunos não trabalham. Tem todo o planejamento acadêmico e reunião e tudo é feito durante o período de janeiro. Então, se trabalha normal, só não se trabalha em sala de aula. Ok. Se o professor tem uma proteção também, que ele não pode ser dispensado antes de acabar o semestre ou o ano. Se for escola, é o ano. Se for faculdade, é o semestre. Se ele for mandado embora antes, tem que pagar todo o semestre. Então, quando é que saem os professores? Quando vocês não estão na faculdade. Quando vocês estão de férias. Aí acontece a limpa, o facão, é em julho ou em dezembro. Que aí é quando ele pode ser mandado embora. Durante o curso das aulas, ele não pode ser dispensado. Ok? Posso ter uma professora substituindo outra professora? Posso, contrato a prazo. Eu sei que vou trabalhar só por um tempo, porque eu estou substituindo uma pessoa. Contrato a prazo pode se dar até 2 anos. Professor afastado, preciso de alguém para substituir. Contrato uma pessoa para substituir por até 2 anos. Se é contrato a prazo, é direto. Eu, patrão, com um peão. Se é contrato de terceirização, não é direto. Eu chamo uma terceirizada que me manda o temporário. Temporário até 3 meses. Contrato a prazo até 2 anos. Também há prazo, contrato de experiência, que é até 90 dias. Ok. Dentre jornada, eu preciso lembrar que horas extras prestadas de segunda a sábado tem acréscimo adicional de 50% que está na Constituição. Os 50% está no 7º, inciso 16. Porque tanto a CLT quanto a Lei do Rural, que previam horas extras, elas previam com 20%, porque era assim, 20% até a Constituição de 88. Agora é mínimo de 50%. Se a hora extra for de domingo ou feriado, é 100%. Isso está na lei do DSR. Se eu tiver horas extras noturnas, eu tenho para urbano pedir a redução da hora e o adicional, que é mínimo de 20%. Para rural, não tem redução de hora, mas tem adicional. Cuidado com o rural, que o rural tem 2 tipos de jornada noturna. Pecuária das 20 às 4, agricultura das 21 às 5. Urbano, das 22 às 5, exceto advogado, que já começa desde as 20 horas.
toda jornada especial vocês têm que ler. Sessão especial, as leis especiais, elas são curtas. Então dá para a gente ler rapidinho. E o que diz respeito à jornada, está tudo juntinho ali. Então, sem preguiça, lê logo o limite diário, o limite semanal, quanto é o percentual de hora extra, quanto é o percentual noturno, para não falar bobagem. Se a prova também trouxer uma norma coletiva que diz que na norma coletiva o percentual era X, você vai pedir o percentual X conforme norma coletiva. Tá?